Bom, nós colocamos no início que faríamos uma espécie de divisão em duas partes, onde na segunda parte, que vamos começar agora, estaremos colocando alguma coisa mais voltada para a endodontia. Já me preocupou desde o início, conforme nós colocamos também, que nós tínhamos a preocupação de tentar conciliar a programação para não frustrar, eu não digo nem para agradar ao radiologista, não, para não frustrar os dois. Nós tentamos fazer alguma coisa mais voltada para a radiologia inicialmente e depois mais para a endodontia. Sempre que eu começo meus cursos, os cursos, digamos, nos moldes clássicos, eu faço na minha introdução algumas colocações e algumas delas eu posso fazer aqui agora. Eu acho, permita-me dizer isso, que não foi com uma pretensão descabida, mas eu acho que existem alguns equívocos na endodontia. Eu acho que existem algumas colocações equivocadas. Desde a sua instrumentação, a irrigação, a medicação intracanal, mas eu diria que particularmente na obturação. Eu acho que existe uma inversão de valores com a qual eu não concordo, né? E que eu vou tentar mostrar aqui. Então, apesar de ser uma parte agora mais voltada para a endodontia, lógico, toda ela é apoiada também em imagem radiográfica, o que nos deixa assim, mais à vontade com relação aos radiologistas que porventura ainda estejam presentes aqui. Mas é que nós gostaríamos de colocar esses aspectos. E, evidentemente, para que isso ficasse mais bem entendido, eu precisaria ter conversado sobre etapas anteriores ao momento da obturação. Nós não fazemos isso, não fizemos isso no caso, porque, lógico, não é o objetivo desse curso. Mas, pelo menos um desses aspectos eu precisaria repassar, mesmo que fosse mais rapidamente. Aliás, vocês viram que eu até corri um pouquinho na parte inicial, porque eu sabia que tinham muitos slides, não queria deixar de dar esse assunto, esses aspectos. Mas, mesmo que eu repasse isso rapidamente, pelo menos essa parte eu precisaria colocar antes de entrar na obturação realmente. É o que nós vamos tentar fazer para vocês agora. Em alguns momentos nós vamos só passar os slides e mostrar uma sequência, outros nós vamos nos deter um pouquinho mais, mas a intenção é basicamente nós colocarmos isso como uma espécie de preâmbulo, uma espécie de introdução para a parte da obturação, tá bom? Mas o objetivo realmente é falar disso, só que isso tem uma importância muito grande como um assunto de introdução à obturação. E vemos que a questão da zona crítica apical, e aqui eu aproveito para prestar as minhas reverências e o meu respeito ao professor Quintiliano Diniz de Deus, né? Uma figura ímpar na endodontia nacional. Tem uma citação de Steinbeck que ele diz o seguinte: o homem, a medida do homem é a qualidade da sua doação, é como ele se dá a algo ou a alguém, é como ele se doa a alguma coisa. Eu acho que isso pode ser aplicado a de Deus. A forma como ele se deu à endodontia, a forma como ele se entregou à endodontia, eu acho que realmente dá para medir a qualidade do profissional que ele era, do professor que ele era. Então fica aqui o meu respeito ao professor Quintiliano Diniz de Deus, com quem tivemos a oportunidade de conviver algumas ocasiões. Os meus respeitos na terra que ele nasceu, né? Um professor realmente que deixou marcada a sua presença na nossa endodontia. E ele é um dos responsáveis por isso aqui. Sem dúvida, foi quem mais trabalhou essa questão de novos conceitos que estavam surgindo em relação ao terço apical, que ele chamou de zona crítica apical. E esse aspecto é muito interessante. E isso passa pelo campo de ação do endodontista, que nós sabemos que sempre foi colocado como sendo canal dentinário, ou seja, além desse canal dentinário, eu não deveria usar, eu não poderia me atrever a trabalhar. Já que nesse canal sementário estaria o nosso famoso coto pulpar. Então essa não seria a nossa região de trabalho, não seria até onde eu poderia usar, até onde eu poderia estender o meu limite de ação. Isso em função desse tecido, mas que nós podemos ver que ele tem uma grande semelhança, por exemplo, com o tecido periodontal. Então talvez não devêssemos chamar de coto pulpar,
e sim coto periodontal, porque os tecidos são muito semelhantes. Mas, para não discutir essa questão, que seria também o objetivo desse curso, que nós não chamássemos de coto periodontal, não há aqui nenhuma intenção em modificar o nome consagrado, né? Mas eu sei que existe um tecido remanescente e parece que sobre ele se depositam todas as confianças quanto ao sucesso e quanto ao insucesso em endodontia. Então, que seja um coto pulpar, que seja um coto periodontal, que seja um coto pulperiodontal, o que importa é que eu tenha um tecido remanescente e que isso tem muita importância. Porque eu sei que polpa necrosada, ela não regenera, não repara. Mas se eu tiver tecido periodontal, ele repara. Ele tem uma das maiores capacidades do organismo de remodelação, de renovação, como muitos chamam de turnover, né? Então isso realmente ganha uma importância clínica muito grande. Vejam bem, se eu for observar trabalhos como esse, por exemplo, que mostram que em função do estado em que está esse tecido remanescente, eu vou ver que o meu índice de sucesso varia e não vamos discuti-los. Não seria, mais uma vez, o objetivo desse curso, tá bom? Mas vejam, sempre que eu estou diante de uma lesão periapical, o meu índice de sucesso é bem menor. Então, já dá para imaginar que depende muito de como se encontra esse tecido remanescente. Em que condições nós o deixamos dentro do sistema de canais. Porque essa região, como bem disse Deus, é uma região que pode alojar uma série de fatores que seriam desfavoráveis ao reparo em endodontia. E isso é muito importante. Como, por exemplo, esse trabalho de Baumgarten e Faulkner, que analisam os 5 milímetros apicais de canais infectados. E eles observaram que em todos os 10 dentes, ou seja, 100%, havia a presença de anaeróbios estritos. Todos os canais estavam contaminados, estavam infectados por anaeróbios estritos. Desses canais, 2, representando, portanto, 20%, somente anaeróbios estritos habitavam esses canais. Então, eu tenho uma predominância muito grande dessas bactérias. Mas eu sei também que, normalmente, essas bactérias não sobreviviam, né, na região preapical. Elas estavam basicamente sediadas nessa posição aqui, mas que sempre se colocou uma postura clássica da endodontia, que elas não passariam naquela região. Mas mais recentemente, alguns autores começam a colocar que as bactérias também estariam na intimidade das lesões preapicais. E isso modifica completamente o nosso panorama, modifica completamente a forma de abordagem desse sistema de canais. Então vejam, eu tenho uma luz de um canal infectado que eu vou tratar, eu vou preparar esse canal, eu vou limpar esse sistema de canais, faço isso da melhor maneira possível e observo. Defini o meu batente, preparei o meu canal e agora espero que o organismo se encarregue de promover reparo. Já que essa é a função dele. A minha função é criar condições para que isso ocorra. A função de promover reparo, a função de eliminar lesão, essa função cabe ao organismo. Mas eu observo ao mesmo tempo, ou pelo menos tenho uma sensação, de que alguma coisa teria ficado para trás e que poderá causar, ou poderá pelo menos retardar, se não impedir que haja esse reparo. Já que eu não teria ousado, eu não teria me atrevido a ir um pouco além dos limites clássicos preconizados. Então, eu sei que obturações como essa, por exemplo, aqui RF de root filling, essa obturação me daria uma imagem radiográfica muito bonita, sem dúvida. Um canal bem ampliado, um canal bem obturado. Mas qual a explicação que eu teria para que essa lesão se perpetuasse, para que ela não desaparecesse? Alguém diria, bom, esse caso aqui simplesmente agora é um caso de cirurgia. Já que eu obturei o canal, eu tenho uma bela imagem radiográfica e, no entanto, a lesão não desaparece, ela não regride. Mas vejam, o que eu tenho aqui em VO, de void, espaço vazio. Esse espaço está aqui ampliado. E aqui foram encontrados restos de tecido, tecido necrótico, bactérias, toxinas. Então vejam, apesar da bela imagem radiográfica que certamente eu teria num caso como esse aqui, eu tenho um insucesso e que muito provavelmente, para não dizer certamente, encontra a sua explicação nesse espaço vazio, repleto de bactérias e de substrato para elas.
Então, esse é um aspecto que eu preciso começar a repensar, porque isso aqui seria uma situação semelhante a essa, ou seja, eu teria deixado alguma coisa que estaria justificando a permanência, a perpetuação dessa infecção. Não pode haver reparo se não houver ausência de infecção. Então, isso começa a modificar alguns princípios, né, em relação a essa porção do canal. Eu precisaria, então, rever os meus conceitos de limpeza em relação a todo o sistema de canais, em toda a zona crítica apical. Mas quando se fala em limpeza, quando se fala em você, por exemplo, preparar um canal, quando você fala principalmente em você retratar um canal, isso está intimamente associado a alargamento de canal, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Preparar canal não é alargar um canal, muito menos retratar um canal não é alargar esse canal. Eu posso fazer um bom preparo, eu posso fazer uma boa limpeza, sem precisar necessariamente alargá-lo. É lógico que o alargamento é até uma consequência do preparo que você faz, mas não tê-lo como objetivo seria muito mais uma consequência. Então eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso, portanto, melhor irrigar o meu canal. Mas como é que eu vou irrigar esse sistema de canais? Como é que eu vou irrigar essa porção? Se eu tenho um batente bem definido, se eu sei que ao preparar canais, por exemplo, a 1 ou 2 milímetros aquém, eu promovo uma compactação de raspas de dentina, essas raspas de dentina terminam por bloquear o canal, a sua porção terminal parcial ou totalmente. Como é que eu pretendo agora irrigar, fazer com que a minha substância irrigadora chegue àquela porção, se há um bloqueio definido na porção terminal do canal? Então eu tenho que rever isso aí. Eu preciso saber que, na verdade, eu posso fazer e devo fazer uma irrigação passiva. Não é o meu instrumento, perdão, não é a minha agulha que vai irrigar aquela porção terminal do canal, por razões várias, que não cabe discutir aqui agora. Mas é, na verdade, o meu instrumento endodôntico quem passivamente vai promover o contato da substância irrigadora com aquela região final do canal. Então eu posso fazer uma irrigação passiva através do meu instrumento endodôntico. Eu posso fazer não só uma ação mecânica, que ele passe daquele limite pré-estabelecido, que ele possa exercer não só uma ação mecânica, como também permitir, promover um contato mais íntimo da minha solução irrigadora e, posteriormente, da minha medicação intracanal, para que eu tenha um efeito de limpeza o melhor possível. Me parece agora que, diante dessas condições de total limpeza, ou pelo menos próximo disso, nas condições reais, que eu tenho também um organismo muito mais em condições de promover reparo, já que a causa teria sido eliminada. Então vejam que esse aspecto é muito importante, não vamos discutir isso aqui, não vamos detalhar isso aqui, porque a gente vai precisar de mais tempo para outros aspectos, mas eu já ouvi muito isso aqui, ó. E eu poderia colocar, por exemplo, isso pode projetar material, isso pode extruir material, mas é assim que eu ouço, mas empurra material para fora do canal. É lógico que empurra, é lógico que projeta. É impossível você admitir que você pega um instrumento na região foraminal e nada vai com ele. Mas não é por isso, isso não pode ser usado como uma alegação contrária a esse procedimento, porque eu sei que passa a depender da minha qualidade como profissional ao projetar o mínimo possível para a região pré-apical, porque a partir daí é que eu vou ter uma ruptura do equilíbrio existente naquela região. Mas imaginar que ao proceder dessa maneira, ou mesmo de uma outra forma, menos invasiva, entre aspas, eu também tenho chances enormes de que algo seja projetado para a região pré-apical. Então isso aqui é um fato, você não tem como evitar. Mas infelizmente não há nenhuma técnica que permita isso. Ou seja, que você trabalhe sem algum grau de extrusão. Portanto, não seria esse procedimento em si que levaria a uma extrusão, mas no sentido de complicar o seu quadro pós-operatório. Esse aspecto é muito importante, não vamos discutir também, mas eu sei, por exemplo, que ao instrumentar mais no forame, nessas duas condições, eu formo muito menos tampão apical do que ao não trabalhar nele. E esse tampão apical, eu tenho grande chance de que ele seja um tampão apical formado por raspas dentinas também infectadas. Então essa questão é uma questão que deve ser bem entendida, né? Eu sei que eu posso extruir material, mas quando eu trabalho de forma mais delicada, mais passiva, eu tenho reais chances de diminuir essa extrusão, já que ela inevitavelmente vai ocorrer. Esse é um aspecto que deve ser considerado, portanto, nós achamos que é importante, que se torna quase
eu diria, se torna hoje indispensável diante dos nossos, da nossa filosofia, que você realmente prepare todo o canal, que você venha limpar todo o canal. Agora vejam, sempre se preocupou com relação do desconforto do paciente, não vamos discutir isso aqui agora também, é uma questão que nós sabemos que há um leve desconforto quando você chega ao forame, mas isso não se reflete em dor, né? No momento do ato cirúrgico, no momento do ato operatório, você prepara o canal, isso pode ocorrer, mas os pacientes suportam, se for o caso, anestesia o paciente. Se o paciente não suporta nenhum tipo de dor, eu acho que o importante é que não se deixe fazer esse procedimento. Mas uma questão mais delicada, desculpa a gente correr, que nós colocamos, é só uma introdução para o que a gente vai querer mostrar, é a dor pós-operatória. Nós fizemos esse trabalho, e até por sinal de Deus pediu uma vez esse slide, nós demos mais uma cópia dele. Nós fizemos trabalho com alguns alunos nossos, e vejam, 93% não tiveram nenhuma dor pós-operatória. Alunos que estavam fazendo isso pela primeira vez, em cursos de aperfeiçoamento. Nós tivemos 5% com dor moderada, aquela dor que você pode recorrer ao analgésico. Outro caso, o paciente já chegou com dor ambulatória da faculdade, né? E tivemos um caso, 1,7% de agudização, que se chama muito dor de flare-up, né? E foi aí que ele disse que isso batia exatamente com o trabalho feito por Ingold nos Estados Unidos e que davam esses percentuais em relação ao pós-operatório. Mas não é objetivo, nós discutimos aqui agora. Mas a verdade é que a grande tendência é que você não tenha dor em função desse procedimento. E há razões de sobra para explicar isso. Vejam, uma sondagem com a gota-pecha, né? Nós temos uma fístula aqui, nós estamos já procedendo à limpeza desse forame, vejam. A obturação nós fazemos a quem? Nos limites clássicos preconizados. Algum tempo depois, não temos uma lesão. Isso só para mostrar algumas situações, não há interesse em mostrar algum caso clínico. Desculpem a radiografia, porque não é nossa, o paciente trouxe, nós aproveitamos como uma radiografia diagnóstica, ela está amarelando com o tempo, mas dá para ver o que eu queria. Ele foi encaminhado para a cirurgia em função dessa lesão. Já tinha tratado o canal, já tinha retratado o canal e essa lesão não só não desaparecia, como aumentava. E até talvez movido por esse componente lateral, o colega chegou a imaginar que deveria ter também algum envolvimento periodontal. Foi encaminhado para o colega nos encaminhou para fazermos uma avaliação, fizemos isso e achamos que não haveria necessidade de você encaminhar para a cirurgia. Achamos que haveria alguma chance na intervenção endodôntica, desde quando ela fosse feita com outras, com reais possibilidades de sucesso. Mas até você colocar isso, explicar ao paciente que ele cobra, por quê? Isso, você tem chance de sucesso total, você garante isso? Não garante nada. Mas não é pela imagem radiográfica, mais uma vez, que eu vou dizer, não, é um canal bem tratado, um canal bem obturado, portanto eu posso dispensar aqui um retratamento, eu posso encaminhar para a cirurgia direta. Não. Mesmo a imagem radiográfica, ela só faz sugerir a possibilidade de um tratamento bem executado, mas ela não define isso. Mais uma vez, as limitações que nós temos na imagem radiográfica. Fizemos isso, estamos retratando. Precisava vir até aqui? Talvez não, recue um pouquinho, mas o importante é que você faça esse procedimento para limpar esse aspecto importante, toda a extensão do canal. Tá certo? Agora vejam, eu tenho esse componente, não é só o caso de colocar a medicação com hidroxicálcico, qualquer outra que seja, mas se eu tenho um componente lateral, eu devo me preocupar com o sistema de canais. Eu tenho túbulos dentinários, eu tenho eventualmente canais laterais. Então, não é só o ato de repetir a instrumentação, não é só o ato de repetir a medicação, não é só o ato de repetir a obturação. Talvez você precise modificar essa abordagem para que você tenha um sucesso maior, ou pelo menos a possibilidade de sucesso maior, diante do sistema de canais. Isso foi feito com limpeza com EDTA, hipoclorito de sódio, ou seja, você remover a camada residual. Você alguns, quando a gente fala camada residual, muitos podem dizer, camada residual, alguns talvez não conheçam com esse nome, outros conhecem como lama dentinário, outros conhecem como magma dentinário, mas sem dúvida, quando você faz Smear, todo mundo conhece, né? Então, veja que eu acho que há pelo menos um relativo abuso das expressões em outras línguas, com uma espécie de desrespeito à nossa. É lógico que situações existem que são inevitáveis, mas nós abusamos muito disso.
Ninguém hoje fala mais em capacidade de remodelação, de renovação, fala em turnover. Né? Ninguém hoje fala mais em agudização, é flare-ups. Né? Ninguém fala mais, ninguém me dá um retorno, dá um feedback. Então, acho que há um certo abuso em relação a isso e que nós poderíamos começar a pensar em amenizar essa questão. Começar a utilizar um pouquinho mais as nossas expressões. Respeitar um pouquinho mais o nosso português. Tá? Então, é lógico, existem expressões, a Esmileia, por exemplo, está consagrada. Mas, pelo menos as outras, vamos começar a pensar nesses aspectos. Né? Então, vejam, quando a gente fala em camada residual, se refere, né, ao Esmileia. Então, vejam, fazemos isso, fazemos também no canal distal, vamos correr, não há porquê, estamos tratando, ainda há resquício da obturação anterior, e obturamos. Vejam, o caso, quando nós começamos a tratar, no primeiro dia, quando nós concluímos, tá? Esse rapaz morava no interior, aí precisava vir, passava o período lá, depois voltava, e quando nós fizemos acompanhamento, nessas condições, ainda está sem a prótese, vejam, mas é essa situação que nós temos aqui, quando tínhamos essa. Então, vejam, esse caso poderia ser considerado por muitos como um caso de lesão refratária, infecção extraradicular. Eu coloquei uma expressão mais abrangente, eu mesmo imaginei isso, qualquer caso rebelde, aqueles casos que você tem esse dado persistente, caso de fístula que não quer ceder. Então, qualquer situação que você tem uma dificuldade maior em controlar. Podem ser lesões como essa, que não querem regredir. Vejam que a grande tendência, eu estou diante daquele que eu considero o maior cirurgião periodonto do Brasil, o professor Enio Horta, mas eu sei a colocação que ele faz em relação à importância da endodontia, desde tempos anteriores que eu acompanho o seu trabalho. Mas há uma tendência a se colocar da seguinte maneira: bom, eu fiz conforme manda o figurino, está bonito, a operação está boa, então cirurgia. Eu acho que, na verdade, não há nada que substitua a endodontia bem realizada. Eu acho que você precisa e deve usar de todos os recursos que a endodontia coloca às suas mãos. A cirurgia parodontológica existe, graças a Deus que ela existe. A cirurgia parodontológica dispõe de profissionais com a qualificação que tem o professor Enio Horta, mas nós é que abusamos disso. Nós é que indicamos de forma equivocada. Há um abuso muito grande em relação à indicação de cirurgias parodontológicas. Você tem recursos de toda sorte para que você possa, pelo menos, tentar reverter esse quadro. Certo? Então, vejam, é muito importante isso, que esses casos poderiam ser considerados. Vejam, por exemplo, essa radiografia está assim, porque é de uma paciente que me conseguiu a radiografia, foi muito bom isso, eram radiografias grampeadas na cartela. Eu tenho referenciais anatômicos bem definidos, lâmina dura, ligamento periodontal, espaço do ligamento periodontal. Ela começou a se queixar de um desconforto que foi aumentando, e aí o colega disse, não, nada, não se passa. Ela não achou que passava, outro colega retratou, aqui já está retratado, vejam, ela trouxe essa radiografia também, vejam, já foi retratado. Observem que aqui agora eu já não tenho com a mesma qualidade de imagem, os meus referenciais anatômicos, eu começo a perder de vista alguns desses referenciais, e vejam que essa dor começou a aumentar, e quando ela chegou ao nosso consultório, já chegou assim. Então, é uma lesão desse tipo. Nós achamos que poderíamos retratar o canal, veja que ele foi mais uma vez tratado, retratado, e certamente, eu não tenho nenhuma dúvida que muitos indicariam a cirurgia, em função até da imagem radiográfica, que alguns poderiam considerar uma imagem radiográfica boa. Nós propusemos à paciente, mais uma vez, para se pergunta, você garante? Não, ninguém pode garantir nada, mas você intimamente acha, você acredita na sua chance de sucesso. Partimos então para retratar, fizemos limpeza de forame, ela disse melhorou, mas não passou. E aí eu fiz limpeza de forame, hidroxicálcio, não passou. Eu disse, bom, se a razão para isso é infecção extraradicular, se eu tenho que ter bactérias naquela região à qual não tenho acesso, eu vou ter que modificar a minha abordagem. Então eu peguei uma lima tipo número 10, instrumentei o forame. Vejam que até então estávamos instrumentando o forame, manipulando de forma passiva.
Não precisávamos e não precisamos, em muitos casos, de fazer uma experimentação mais vigorosa. A 10, a 15, a 20, a 25, além do forame. Eu comecei a raspar o forame com toda a vontade, porque eu disse, eu tenho que ter, de alguma forma, acesso o mais direto possível àquela região, para que eu possa realmente limpar mais efetivamente. Tipo reto, naquela região raspei bastante e não medico o paciente. Não passo nenhum anti-inflamatório, nada. Ele é orientado no sentido de me telefonar. O paciente meu não sai do consultório medicado, porque se eu medicar, eu posso encher o paciente com 300 kg de antibiótico, 300 kg de inflamatório, eu vou simplesmente mascarar um quadro. E eu preciso saber se o meu procedimento estava correto. Só há uma forma de saber, esperando a resposta do paciente. Fizemos isso, medicação intracanal, não foi medicado, não precisou, a dor cedeu. Obturação, algum tempo depois de acompanhamento. Já temos de volta os nossos referenciais anatômicos. Então vejam, nós começamos a modificar essa abordagem e começamos a perceber que muitas vezes havia necessidade de se fazer uma experimentação mais vigorosa. Esse canal a colega tratou, mas esse ela não conseguia. Toda vez que abria, esse sudato intenso, esse sudato purulento, esse sudato, inclusive, com aquelas características de líquido cisto amarelado. Foi encaminhado para a cirurgia, o sobrinho dela, também é colega nosso, encaminhou para nós analisarmos. Vejam, instrumentei a lesão toda, raspei com vontade, limpei bastante, medicação intracanal, sem medicação sistêmica também, fizemos o acompanhamento disso, voltamos a instrumentar o canal, fizemos curativo, cedeu toda a sintomatologia, desapareceu dor. Nós vamos ver esse caso mais adiante, na parte da obturação. Tá certo? Então vejam, hoje nós modificamos essa abordagem em relação à limpeza do forame, porque nós precisamos entender melhor o que é isso aqui. Eu tenho um forame que vem aqui e se abre, faz isso. Ó. Nós sabemos que são dois cones, né? Eu tenho esse sentido, ele vem, afunila, e depois, em relação ao forame, ele vem e se abre. E lógico que a relação do meu instrumento com essas paredes é a menor possível. O meu instrumento continua cônico no sentido inverso a esse cone do canal sementário. De tal maneira que mesmo que ele esteja bem adaptado a essa região aqui, ele vai tocar nessas paredes, mas não nessas paredes. Não nessa situação aqui, ó. Então a sua limpeza mecânica, ela é muito mais limitada, ela é muito mais contida. E eu preciso entender isso. Eu achei então que isso talvez estivesse justificando a não regressão desses sintomas, a não regressão desses casos mais agudos, desses casos incontroláveis. Vejam, por exemplo, uma lesão periapical, não me importa se tem características císticas ou não, me importa que ela é uma lesão periapical crônica de origem endodôntica, tanto é que a colega me pediu para tratar, queria mandar para operar, com o Benedito outra vez, eu pedi a ela autorização para tentar a via endodôntica, não, isso é uma lesão cística, olha, vamos ver o que a gente consegue. Então, vamos ver, eu tenho um forame bem reabsorvido, ó. Olha a relação que eu vou ter desse instrumento com essa região. Essa ação mecânica, ela é muito pequena. Vejam as dimensões em função dessa reabsorção e vejam se esse instrumento teria uma ação mecânica tão efetiva. Nós limpamos o forame, trabalhamos o forame, eu uso soda clorada, eu não abro mão dela, eu trabalho com um pouco de sódio concentrado, porque eu preciso da efetividade da substância química auxiliar. Eu preciso dela, porque a minha limitação de ordem mecânica é muito grande, e eu preciso de alguém que me auxilie nessa tarefa de limpar o canal. Limpar, no caso, o sistema de canais. Então, vejam, fizemos isso, curativo com hidróxido de cálcio. Vejam que eu estou já com a data, ó, e aqui. Não tive sucesso. Vim aqui, limpei, raspei com toda a vontade, raspei o forame realmente sem pena, é um estupro do forame, né? Então fizemos isso com vontade, limpamos bastante e aí fizemos medicação intracanal. Na sessão seguinte começamos a ver que estava mais controlada a infecção, eu já não tinha a mesma intensidade do exudato
E aí eu comecei a dizer, bom, controlei o caso, mais uma vez sem medicação sistêmica. Que eu já estava quase entrando com ela, não entrei por uma razão bem simples, confesso a vocês. Era aniversário do paciente, ele pediu para tomar uns uísques dele e não quis entrar com medicação. Nós então adiamos, porque eu já estava achando, até pelo tempo de tratamento, que nesse caso eu ia precisar dela. E eu faço de propósito, lógico, eu estou buscando alguma informação para depois repassá-la. Eu posso já como clínico de imediato entrar com medicação sistêmica, mas eu geralmente evito isso até um certo tempo, para ver até onde eu posso ir e falar com um pouco mais de segurança, sem dúvida. Fizemos isso, esse paciente foi época de fim de ano, época de Natal, de festa, ele sumiu, voltou com o canal aberto. Perdão, o canal aberto não. Voltou sem mais curativo com hidroxical, já foi reabsorvido. Será que a gente consegue apagar essas luzes aí atrás? Será que já apaga aí não? Porque eu vou precisar aqui de uma... Eu não sei se vocês conseguem ver aí de trás, que eu tenho uma reabsorção flagrante nessa região, e vejam que aqui eu tenho já começou a formação de tecido duro. Se não der para ver nessa, nós vamos voltar a esse caso mais adiante, vamos fazer com o outro também. Então vejam, esse paciente voltou, eu não tenho mais hidroxicálcio no canal, até pelo tempo, mas aqui eu já tenho formação de tecido duro. E nós vamos voltar a esse caso lá adiante na parte da obturação. Então esse aspecto eu acho muito importante. Isso tudo começou a surgir há alguns anos atrás, particularmente nesse caso, que eu fiz de tudo e essa lesão tinha apresentado uma fístula, não cedia, a fístula não desaparecia, começamos então a modificar, partimos para isso. Vamos avançar nos casos clínicos, não é o que importa tanto aqui agora, né? Fizemos limpeza de forame, estamos avançando e nada, não cedia, não estamos nem preocupados por enquanto com isso aqui. Deixa eu voltar aqui, já que apagou a luz, se a gente consegue, dá para ver, gente, aí atrás? Ó, eu tenho uma imagem começando a formar tecido duro, diferentemente disso aqui, ó, reabsorvido. Mas vocês vão ver melhor em outras imagens radiográficas. Então vamos voltar. Vejam, o que é isso aqui? Eu raspei o forame, raspei toda aquela região e comecei a colocar a minha agulha de aspiração dentro da lesão. O que eu quero é limpar, gente. Eu não posso ficar preocupado, e depois para obturar, eu não posso ficar preocupado com a obturação se eu não resolvo o que vem antes dela. Eu só vou me preocupar com a obturação na hora em que chegar a vez dela. Primeiro, eu tenho uma reabsorção causada pela própria lesão periapical. Eu não tenho mais constricção ali. Eu tenho um forame aberto. Se eu amplio mais, nesse caso eu amplio, eu não estou preocupado com isso, porque eu primeiro preciso limpar aquilo. Eu primeiro preciso preparar bem aquilo. Eu primeiro preciso remover a causa daquilo. Depois, eu vou me preocupar com a obturação. Então ali eu colocava a agulha de aspiração dentro do canal, tirava aqueles grumos aderidos à boca, desentupia, colocava mais, vinha, e aí começamos, para a medicação intracanal, começamos a obter resposta. Nesse caso, nós entramos com medicação sistêmica, né? Nesse caso, entramos. Então, vejam, começamos a tratar, estamos com o caso tratado, esse era o caso inicialmente, vejam, uma destruição considerável, uma sonda, uma gutapecha rastreando, e algum tempo depois de acompanhamento. Então, vejam que nós temos alguns recursos, nós temos alguns mecanismos que podemos utilizar para fazer endodontia, sem precisar realmente da cirurgia paraodôntica em uma grande quantidade de vezes. Então, é isso que a gente quer colocar inicialmente para entrarmos em outros aspectos. Vejam bem, isso aqui é só um comentário, que uma das vezes que eu conversei com o Dr. Fernando Fonseca, ele me fez uma pergunta: você vai falar de microcirurgia? Eu disse, não, eu não faço cirurgia, não faço microcirurgia. Interessante que, naquele momento, eu senti que eu frustrei o Dr. Fernando Fonseca, porque imaginei que ele esperava que eu fosse falar alguma coisa de cirurgia ou de microcirurgia, já que a gente está aí com a microcirurgia em moda. Aquilo me deixou muito inquieto, e ficou na minha cabeça o tempo todo, mas depois eu percebi o quanto bobo, o quanto estúpido eu fui. Lógico que eu faço microcirurgia. Quem é que trabalha melhor um microsistema de canais de curado do que o endodontista? Quem é que entra em regiões inacessíveis, onde ninguém mais pode entrar? Quem é que entra nos
túbulos dentinários, através de uma solução irrigadora, através de uma medicação intracanal, quem faz isso melhor do que o endodontista? Ninguém faz. Então eu faço a cirurgia endodôntica, né? Eu não faço a cirurgia paraendodôntica, e não me atrevo. Né? Porque na minha época não era muito estimulado isso. Se eu conhecesse o professor Enio antes, teria feito alguma coisa nesse sentido, teria estudado com ele aqui também. Mas eu sei que a cirurgia endodôntica, eu acho que essa ninguém faz melhor do que o endodontista. Porque é ele que consegue penetrar, através das suas soluções, em regiões inacessíveis. É ele que consegue avançar para dentro de um túbulo e remover de lá o seu conteúdo, com a sua solução irrigadora, com a sua medicação intracanal. Uma situação como essa, por exemplo, eu tenho uma lesão muito mais parapical, vejam o porquê dela, existência de um canal lateral limitando essa lesão, um sistema de canais, algum tempo depois de acompanhamento, uma preservação maior, não há mais lesão, quando eu tinha dessa maneira. Então vejam que são situações que o endodontista sabe tirar proveito disso, como ninguém. Vejam um caso como esse aqui, ó, vamos tratar esse canal, aqui. Eu tenho um trabeculado ósseo muito intenso, ó, mas vejam que aqui é diferente. Ou seja, canais laterais, deltapicais, que a minha substância química auxiliar foi lá, promoveu limpeza e numa obturação você eventualmente preenche aquele sistema de canais, você obtura bem, mas vejam que isso aí é conseguido através desses recursos que nós temos, não é só utilizar as substâncias, mas saber tirar proveito delas e algum tempo depois de controle, vejam, eu tinha já até um começo de espessamento desse exame periodontal, região agora já em paz, 5 anos depois. Então vejam que é uma imagem que nós gostaríamos de deixar registrada com vocês, que o endodontista, ele sabe fazer cirurgia endodôntica, ele penetra espaços inacessíveis, ninguém mais faz isso. Era aqui que nós queríamos chegar, né? Desculpe a correria, mesmo aqui a gente vai correr um pouquinho, mas algumas partes a gente vai detalhar um pouquinho mais. Eu cheguei a começar a fazer uma espécie de revisão para ver quantas vezes eu encontrava essa citação aqui. Inúmeras vezes. Nos dias de hoje ainda, essa é a citação mais colocada em qualquer trabalho que seja pertinente à obturação. Uma citação feita na década de 50. Né? Então isso sempre deixou meio intrigado. Lógico que eu tenho estão relacionado com o limite apical do trabalho. Eu devo imaginar que se eu tenho insucessos que se devem a obturações incompletas, quanto mais bem obturado o canal, quanto mais completamente obturado o canal, maior a minha chance de sucesso. O que está relacionado com o meu limite apical de obturação. Né? E esses limites são vários, a depender do autor, a depender da situação, e nós não vamos discutir isso também aqui agora. Mas vejam, uma situação como essa, esse aqui é um trabalho feito pelo professor Barão Leonardo, que me cedeu muito gentilmente, só que eu dei uma outra conotação a esse caso aqui. Uma radiografia em que radiologistas foram unânimes, como também não notícia, em afirmar que essa obturação está no limite apical. Houve uma unanimidade em afirmar isso. Essa porção foi removida cirurgicamente e eu tenho isso. O meu dente termina aqui. A obturação está bem além. Uma obturação que radiograficamente me dá essa imagem, na verdade ela está ultrapassando. Vamos recuar um pouquinho mais. Então essa estaria em torno de meio milímetro aquém. Agora sim, eu estou dentro do canal. Será? Vejam que ainda estou em contato com tecidos periapicais. Vamos recuar mais. Agora não há nenhuma dúvida. Eu estou a 1 milímetro aquém do canal. Do ápice radiográfico, perdão. E vejam, eu tenho essa porção do ápice, mas essa, não se esqueçam mais uma vez, já é um chavão isso, a radiografia é uma imagem bidimensional, de uma estrutura tridimensional. Eu tenho que entender isso, não é só ouvir e fazer como se ouvir de mercador, não. Eu tenho que saber que isso é uma verdade. Se eu fizer uma incidência nesse sentido aqui, eu vou ter essa imagem aqui, ó. Vou ter dente além da obturação, portanto a obturação estaria aquém. Mas uma outra incidência que não é permitida no caso do paciente, você me mostraria isso aqui, ó. Há porções do canal que estão aquém
Não há uma união perfeita na circunferência dessa união tipo CDC. E agora eu tenho uma obturação aparentemente aquém, mas que na verdade em determinadas partes do canal ela ainda estaria além do canal, além do ápice radiográfico, perdão. Vejam isso aqui, um caso que nós mostramos a vocês em relação ao acesso dificultado. Qual é o meu limite de ação ali? Eu já estou fora dele. Eu posso recuar, digamos, para esse nível. Eu vou obturar, qual é o meu nível? Qual é o meu limite de obturação? Se eu considerar essa porção do cone em relação ao ápice, eu vou estar muito aquém dos limites clássicos preconizados em função, principalmente, de uma lesão preapical dessas proporções. Se eu recuar mais do que isso, vou ficar mais aquém ainda, mas vejam que aqui eu estou muito próximo ainda dessa porção do aparelho, o que poderia me dar essa imagem. Então, onde é que eu vou obturar? Eu não sei. Eu imagino, eu me deixo levar pelo meu bom senso, de que aqui deva ser talvez até um pouco mais aquém. Certo? Mas a verdade é uma só, eu não sei. E aí alguém vai dizer, não, uma lesão nessas proporções está muito aquém. Então vejam que isso é complicado. Uma colega não deu essa radiografia, vejam, esse passa flagrantemente, esse parece estar no limite, como também esse aqui. Na verdade, todos estão passando. Então é muito complicado você afirmar coisas desse tipo. Você pode dizer, é um caso de sucesso, obturação pobre, sem dúvida. Mas por que casos de obturações irretocáveis também apresentam lesões periapicais? Qual a explicação para isso? Já que o limite estaria dentro dos limites preconizados, acho que pela maioria dos autores, não todos. Então, por que você faria, por que você teria uma lesão desse tipo? Vamos acompanhar esse caso. Polpa viva, lâmina dura, espaço periodontal. Vamos tratar esse canal, vamos obturá-lo, está obturado. Então, a polpa viva, eu não devo temer, porque eu estou diante de uma chance de sucesso extremamente elevada. É uma polpa viva. Então, num caso como esse, não há por que me preocupar. Eu estou diante de um sucesso. Será? Por que aconteceu insucesso aqui? Ah, mas você obturou muito aquém, ó. E por que deu nesse? Mas você, para outros, você obturou muito no limite, e por que esse deu problema? Eu sei de uma coisa, eu sei que eu preciso agora retratar. Estamos fazendo isso, vamos retratar, vamos obturar, vejam, obturação, algum tempo depois. Agora vejam que a minha obturação está no mesmo nível. Ela parece que não dependeu do meu limite de obturação, já que no caso eles, os limites, foram mantidos. E assim, mesmo assim, eu tive agora sucesso, quando antes não tinha. Vamos ver casos como esse, vamos retratar, estão retratados, prótese colocada, algum tempo depois vamos retratar, que esse deu problema. Então vamos retratar, a asa do grampo mostrar que se está com isolamento, estamos retratando, hidróxido de cálcio, como foi feito também na outra oportunidade, prova do cone, espaço para pino, obturação feita nos mesmos limites. Por que esse não deu problema e esse deu? E por que esse foi mantido nos mesmos limites? Agora estou precisando de um controle mais recente. Então vejam que a mesma terapia feita para as duas situações, uma deu problema logo após, o outro não. Nós retratamos, caprichamos mais na limpeza, limpamos melhor, trabalhamos mais o canal e dessa vez o caso foi resolvido. Mas essas situações podem não elucidar tanto o que eu pretendo mostrar. Vamos partir para situações como essa. Lesão periapical flagrante, vamos tratar, obturação, né? E algum tempo depois. Esse limite, alguns poderiam contestar, mas para muitos estaria no limite aceitável, em torno de 1 milímetro aquém,
E tanto é que a lesão desapareceu. Portanto, parece que não está tão associado à questão do limite. Vamos ver. Vamos retratar esse canal. Estamos retratando, limpando. Precisa vir até aqui? Em algumas situações, não. Você pode recuar um pouquinho mais e limpar aquela região. O importante é que você limpe toda a extensão do canal. Hidroxicálcio. Vamos obturar. Esse limite estaria um bom limite? Eu acho que sim, né? Estaria um limite dentro dos padrões exigidos pela endodontia. Mas vamos, de propósito, obturar a quem? Vejam que eu tenho o canal à minha disposição, mas vou obturar um pouquinho a quem? Obturação feita algum tempo depois. Está sob correção ortodôntica, né? Mas a lesão desapareceu. Esse caso é de uma aluna nossa, está grampeada no curso de aperfeiçoamento também, depois falando nosso no curso de especialização, Tatiane. E ela fez da mesma maneira como nós preconizamos, fez limpeza de forame, fez toda a extensão do canal. E nós vamos obturar isso aqui, vamos obturar aqui. Esse para Ronaldo está muito aquém. Eu disse, não, você não está aqui para aprender? Vamos fazer isso, vamos obturar de propósito nessa porção. Né? Obturamos, bem aquém, lesão periapical considerável, algum tempo depois. E aí eu achei interessante que depois eu estava vendo a ficha dela e tinha escrito assim, atrás da ficha tinha obturação feita a quem em acordo com o professor. Quer dizer, ela não queria assumir, saiu pela tangente, né? Mas esse é o resultado que nós tivemos. Eu acho que a gente vai ter que trocar os carrosséis aqui. Vamos trocar os carrosséis. Então vejam, oi. Remove. Nós vamos ver alguns casos aqui que você vê toda a luz do canal, que são casos que são mais marcantes, mostrando isso. Tá? O tempo de troca de hidroxicálcio. Veja bem, nós fazemos terapia, nesse caso até para efeito didático, e também é o seguinte, para o que eu pretendo mostrar, eu tenho que me assegurar de que realmente o canal está limpo, né? Então eu faço, nesses casos, no mínimo 2, 3 curativos com hidroxicálcio. O tempo varia. Uma coisa que eu preciso saber trabalhar com hidroxicálcio é o seguinte, a primeira coisa, o que é que eu quero do hidroxicálcio? Se é uma pacificação, se é uma reabsorção, se a reabsorção é maior ou menor, se é um caso difícil, quer dizer, em função do que eu vou querer dele, é que eu vou estipular o prazo para trabalhar com ele. Uma lesão grande, se eu precisar fazer terapia à base do hidroxicálcio, digamos que eu preciso, que eu imagine isso, durante 6 meses, por exemplo. Eu faço uma limpeza inicial, um curativo inicial, e esse curativo eu renovo normalmente em torno de 14 dias. A partir daí eu devo encontrar uma situação mais estável, né, e que eu vou analisar no momento que tem um novo contato com o dente, para saber se eu posso colocar já para 30 dias, ou colocar 20 dias, mas a partir daí, em condições normais, eu começo a colocar em torno de 30 dias. Eventualmente 45 dias, depende da situação. Eu já trabalhei com hidroxicálcio em veículo aquoso com 3 meses, caso inclusive de minha irmã, e sem problema nenhum. Há um efeito inclusive residual, mas o ideal não seria esse. Você pode ter uma recontaminação, um selamento marginal precário, então isso pode ocorrer. Mas você pode trabalhar com segurança sem nenhum problema. Certo? Vamos retratar esse caso. Hidroxicálcio, prova de cone. Vejam, eu tenho um canal à minha disposição, não há nada que me impeça acesso a todo o seu trajeto, mas vou obturar aqui. Obturação feita, lesão apical, 87, 4 anos depois, 7 anos depois. Essa era a situação, independente da distância disso aqui. Vejam, uma outra questão, nós vamos voltar a discutir tudo isso aqui, né? Nós estamos só mostrando algumas coisas, mas vamos discutir um pouquinho mais isso. Uma outra questão é a questão do travamento do cone. E nós, isso é muito comum, nós colocarmos dessa maneira, ou você trava o cone ou não tem sucesso na endodontia. Então o travamento do cone passou a ser uma religião, uma obrigação da qual você não poderia pensar em se afastar.
Então, travar esse cone aqui não deve ser muito difícil. Eu tenho um canal reto, o canal cônico, o meu instrumento, o meu cone também é cônico, de tal maneira que eu sei que se ele estiver travado, ele não vai estar travado aqui, ó. Nem aqui, ele vai estar travado aqui, com certeza. Mas há situações em que isso nem sempre ocorre, em função dessa curvatura. Muitas vezes, em função da curvatura, a porção mais constrita do canal não é aquela porção terminal, e sim o meio da curvatura. Seria isso aqui, ó. Você muitas vezes tem essa porção aqui mais constrita. Olha aqui, ó. Essa porção é mais larga do que essa aqui. Eu tenho que travar um cone. De nada me adianta travar o cone aqui, aqui, aqui. Só me adianta, só me resolve o que eu pretendo travá-lo aqui. Porque é aqui onde eu vou travar para que ele vede. Se ele trava nessa porção do canal, se ele trava aqui, ele não passa por aqui, porque tem a largura maior aqui. Então, para que ele venha travar aqui, ele precisa ter essa largura. Se ele tem essa largura, ele não passa por aqui. Essa é a situação. Mas você tem sucesso. Então, vejam, essa questão do travamento do cone também talvez precise ser repensada. Utilizar travamento como sinônimo de vedamento, para mim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso travar o cone, devo travar o cone em algumas situações específicas, para evitar que ele avance, que você conduza a operação, ele avance mais, que ele extrapole os seus limites, que ele ultrapasse. Mas associar a imagem do travamento à do vedamento, eu acho que não tem nada a ver. Esse cone nós trabalhamos alguns dentro nessa situação, está travado no plano mesio-distal, vejam. No plano proximal, não há travamento que me mostre que há vedamento. A mesma situação. Eu tenho um travamento nessas condições aqui, ó, cone bem travado no plano mesio-distal, mas no plano vestibulingual, eu tenho luz de canal à sua volta. Então nós precisamos repensar essa questão. Querem ver isso no paciente? Vamos tentar remover esse instrumento. Vamos buscá-lo mais em cima. Para isso eu preciso trabalhar de forma mais também rigorosa, para tentar tracioná-lo. Você consegue às vezes não consegue. Nesse caso você conseguiu, mas se já havia uma reabsorção em função da própria lesão, é lógico que ela foi ampliada. O cone passa facilmente. Então vamos fazer um tampão apical com hidroxicálcio, para que você diminua esse risco de vazamento. Vamos travar o cone. Vejam que agora eu tenho que o hidroxicálcio em veículo aquoso ele tem a mesma radiopacidade da dentina. Então vejam, onde eu tinha luz de canal, agora eu tenho isso aqui, ó. Então tampão apical com hidroxicálcio e o cone. Então agora nada passa. Ou será que passa? Porque eu não estou vendo o plano vestibulingual. E essa convergência vestibulingual é menor que a convergência mesodistal. No processo, por exemplo, de apicogênese, o último aspecto a se fechar, digamos assim, é justamente o aspecto vestibulingual. Vestíbulo palatino, no caso. Então vejam que essa questão de você travar, dando a esse travamento uma condição de vedamento, essa precisa ser repensada. Desculpem a hierarquia, não é nossa, é de um aluno nosso, hoje olha, ele fez aluno meu no curso de adotação, no curso de especialização, hoje está como professor assistente, um rapaz que tem um futuro brilhante, mas sempre que eu projeto, eu dou um puxão de orelha nele, não deixar hierarquia desse tipo aqui. Ó. Mas é um caso tão interessante que eu não deixo de projetá-lo. Vejam o grau de curvatura que essa lima tem que fazer para preparar esse canal. Vejam o malabarismo que essa lima faz. E aí eu quero agora que ele instrumente esse canal, que ele prepare esse canal e que ele venha e trave um cone. Eu não vejo como. Eu não vejo como ele vai poder travar um cone. Ele sabia disso. Esse talvez seja o meu mais fiel seguidor em termos de filosofia. Sabendo disso, soda clorada, trabalhou com vontade, EDTA, remoção da camada residual. Nós temos alguns procedimentos que modificamos em relação a isso também. Fez isso, aqui já é um acompanhamento. Vejam, eu tenho uma lesão, uma imagem difusa,
A radiografia foi para o protesista, ele fez essa aqui para mim, já de acompanhamento. Aqui tinha extravasamento material. Não há como vedar, isso aqui está aberto. Lâmina dura, espaço do ligamento periodontal, ou seja, não há mais lesão. Sabe qual é o cone que está aqui usado? Cone 15. Vejam também que, na verdade, eu tenho luz de canal aqui, ó. Mas a obturação só veio até aqui. Sabe qual é o cone que está aqui? Apesar dessa imagem, é porque ele jogou tudo que ele podia para fechar o cimento. É o cone 20 que veio até aqui. Porque ele não poderia ampliar esse sinal mais que isso. Agora, uma limpeza mecânica já bem limitada, ele compensou ou procurou compensar com uma limpeza química. Há um excessivo pudor, no meu modo de entender, com a substância química auxiliar em endodontia. Eu, por exemplo, acho que a limpeza química do sistema de canais é um capítulo à parte e é indispensável para mim. Eu acho que a minha condição mecânica, a minha ação mecânica, ela é muito limitada, na grande maioria das vezes. Mas, se eu tenho uma substância química auxiliar efetiva, as minhas chances de limpeza são muito maiores. Esse caso aqui um colega nos mandou, porque ela estava tentando, não conseguia ter uma fístula nesse dente. Esse dente foi extraído, ela chegou a pensar que a fístula era daqui, mas não era. Vejam, já está com reabsorção. Ela desistiu, que a gente até orientava pelo telefone, Rosângela, faça isso. Ela disse, olha, trouxe o paciente. Começamos a tratar, estamos com hidroxicálcio, limpamos tudo, colocamos curativo com hidroxicálcio e agora trave o cone. Porque eu disse, bom, ela tentou, fez o que eu falei, mas não conseguiu. Então não vou me preocupar nem um pouquinho com a obturação, eu quero limpar. Raspei o que eu tinha que raspar, limpei com vontade, desapareceu a estomatologia, desapareceu a fístula. Agora eu vou me preocupar com a obturação. O que eu não posso é inverter. Me preocupar com a obturação agora sem antes preparar o dente para isso. Então agora eu vou me preocupar, mas eu sei que travar um cone aqui não tem como. Tampão apical com hidroxicálcio, cone invertido, mesmo assim, ó, travamento nem de brincadeira que não tem aqui. Obturação horrorosa, sem dúvida, horrorosa. Olha isso aqui, ó. Vejam. Essa radiografia já é dela. Aliás, Enaxina, exatamente. Vejam que essa aqui, ó, lógico, não tem mais hidroxicálcio. Vejam o que era antes e vejam o que eu tenho. Tá certo? Então isso aqui você tem espaço para fazer o quê? Tem uma obturação de canal, esse hidroxicálcio vai ser reabsorvido, já foi reabsorvido, nós já ligamos para ele, rapaz do interior, já pedimos a Ana Cristina para fazer um controle dele, para mandar a radiografia para a gente, mas ele não foi a tempo de nós trazermos para aqui. Então veja, eu tenho essa imagem aqui agora, de uma regressão, me parece sem dúvida, mesmo, ou eu diria até independente das condições da obturação, muito mais do que se conseguiu em termos de limpeza de semicanais. Aquele caso, estamos de volta a ele. Nós fizemos aquele procedimento, controlamos, né? Vamos obturar quem? Vejam, eu tenho acesso a todo o canal e há um desvio flagrante, porque o canal, você não percebe muito nessa radiografia, você vai perceber mais adiante, que começa a recuperar os referenciais anatômicos. Vejam, a obturação feita a quem e algum tempo. Você começa a recuperar os seus referenciais, vejam, reabsorção de raiz, não percebe direito, agora você começa a recuperar a imagem da sua raiz. Vai demorar um pouco isso aqui, eu não sei nem se a gente vai conseguir, porque inclusive esse paciente, eu acho que está sob radioterapia, quimioterapia, está com CA e tal. Então, ferrografia agora para entrar aqui para vocês. Vamos ver esse caso aqui. Perdão, é que eu tinha voltado. Aqui estaria a radiografia que eu não troquei, né? Aquele caso, ó. Vamos voltar a ele. Nós controlamos o caso, limpamos, vê as condições do forame, vamos obturar. Aquilo que eu falei com vocês, ó. Vejam a imagem desse forame e vejam isso aqui agora. Vamos obturar nesse limite? É um bom limite, é o limite clássico. Mas vamos
intencionalmente obturar aqui. Tá? Vamos fazer a obturação nesse nível. Vejam o que eu tenho aqui. Obturação feita algum tempo depois. Então vejam que é porque eu esqueci de colocar essa radiografia inicial, a densidade dessa lesão, as características dela, o próprio tamanho dela. Vejam agora como eu tenho. Basicamente aqui, ó, começa a formar taberculado ósseo aqui. Nós vamos acompanhar esse caso. Nós fizemos de propósito para isso, tá? Como também fizemos esses aqui, vejam. Vamos retratar esses canais, reabsorções flagrantes. Estamos aqui. Nós viemos mais, limpamos tudo isso aqui. Limpamos tudo. Curativo. Mas a obturação foi feita nesse nível e nesse. Vejam que eu tinha todo ele acessível. Aqui a gente não colocou as limas, mas fizemos limpeza nessa região toda. Tivemos isso aqui. Obturação feita. Passou o cimento, ó. Gotejou aqui e aqui. Certo? Algum tempo depois. Independente da obturação. Até aqui é cone de gutapercha. Aqui é cimento. Certo? Sealer. Mr. John Brand here for my honor. Veja. Aqui. Esse caso. A líquido, a estudado penetrando aqui, estudado sim, lógico. Como é que reabsorve isso aqui? Esse caso, ela também trouxe essa radiografia, como também trouxe essa aqui. Vejam, quando ela tinha feito um retratamento, e algum tempo depois, ó, como se tivesse realmente aquilo que a gente, né, sempre fala, exudato inflamatório penetrando no canal, solubilizando o material obturador, no racimento, deixando agora a sensação de espaço mais vazio, ó, do que era antes. Nós fomos retratar esses canais, estamos aqui. Não está muito boa a radiografia, mas veja, eu estou aqui passando dele, limpando, mesmo com o instrumento fraturado. Cone de gutapercha, podemos obturar no limite que nós quisermos aqui, mas vamos obturar nesse limite. Com o instrumento fraturado, vamos mantê-lo aqui. Obturação feita. Esse no limite normal, que a gente quer mostrar é esse aqui, lesão trapical, algum tempo depois. Vejam, eu tinha essa imagem, eu tenho essa. E estamos acompanhando. Então, nós estamos diante de duas questões bem, né, delicadas. Questões clássicas da endodontia. A quase que obrigatoriedade que eu teria em obturar todo o canal e que, além disso, eu precisasse, de forma imprescindível, travar um cone. Mas alguns trabalhos começam a mostrar que isso aqui parece não ser muito verdadeiro. Vejam que eu estou diante de uma citação que me diz que obturações incompletas vão dar insucesso mesmo que os canais estejam desinfectados, ou seja, mesmo que eles estejam desinfectados, se a obturação for incompleta, eu tenho uma grande chance, vou ter uma grande quantidade de lesões trapicais. Mais recentemente, autores dizem que, independentemente da presença de micro-organismos, eu tenho um sucesso, desde quando o canal esteja corretamente obturado. A ponto de nós dizermos isso, que o objetivo principal da endodontia é conseguir um selamento hermético. Então vejo que esse é o grande objetivo da endodontia, obturar hermeticamente o canal. Essa condição precisa ser repensada, até porque a expressão é inadequada. Seria muito mais você impermeabilizar, digamos assim, né? Que você não tem, o problema não é ar, é líquido, mas está consagrada. Mas isso precisa também ser repensado. Eu preciso ter um vedamento hermético no sentido apical e lateral.
não só apical, porque de lá que viriam esses dados inflamatórios, que infiltrariam nas obturações incompletas, dariam lesões pré-apicais, esse dato que vem, penetra no canal, se decompõe, volta como irritante para a região pré-apical. Mas eu preciso saber que eu tenho uma camada residual, ou Smith layer, né? E que muitas vezes pode me impedir isso. Quando eu preparo o canal, quer eu queira, quer não, eu crio uma camada, uma lama, como quer que a gente queira chamar, cria-se uma interface entre a minha obturação e a minha parede de canal. Eu quero que essa obturação seja, quero ter um imbricamento o maior possível. Mas como vedar, como selar, se há uma interface? Mas eu removo, mas você pode estar removendo hoje. Há anos e anos e anos e anos atrás, ninguém fazia isso. E quem remove? Quantos removem? Quantos adotaram essa postura em todos os casos? Então eu tenho uma interface que vai ter, ou poderá ter, alguma influência na sua capacidade de selamento. O lateral a endodontia passou a vida toda preocupada com o periápice. Esqueceu da face oclusal. Periápice em condição normal não tem bactéria. Lá tem mais de 300 espécies. Mas nós passamos a vida toda preocupados em vedar lá embaixo. Mas em cima não, problema nenhum não. Então hoje a endodontia começa a mostrar que talvez tão ou mais importante, eu diria que é mais importante, o vedamento no terço cervical do que no terço apical. A endodontia começa a pensar nesses termos. Não é à toa que hoje se dá importância muito grande à qualidade das suas restaurações, para que você vede da melhor maneira possível o terço cervical. Então essa questão precisa ser repensada. Não são só buraquinhos que ficam bloqueados. Eu tenho um tecido conjuntivo lá dentro. Eu tenho matéria orgânica. Eu tenho matéria orgânica que pode servir como substrato bactérico, que eventualmente tenha ficado lá. Essa camada residual, ela é solúvel. Ela se dissolve diante de líquidos teciduais. Dissolvendo-se, pode criar um caminho maior para a percolação. E isso você volta a criar condições, volta a apresentar substratos para as bactérias que ficaram lá, latentes. Eu tenho canais laterais, que segundo de Deus, segundo Hessing Keller, você tem percentuais elevadíssimos, e que, portanto, você tem comunicações externas, e essas bactérias podem se manter alimentadas, até porque você pode também, na situação, ter uma volta de penetração de substrato para bactérias eventualmente presentes no sistema de canais. Então isso tem que ser considerado. Então vejam, eu tenho esse tecido, não é também aí um buraquinho, um espaço oco, e isso é muito importante. Ah, mas eu vou obturar o canal, vedo isso, e realmente é muito difícil você conceber a praticabilidade de você vedar no canal. Ah, não, mas você está falando de técnicas mais antigas, que usavam materiais já pré-formados. Eu agora uso técnicas novas, plastificadas, que amoldam o butapeste no sistema de canais. Alguns trabalhos analisam essas técnicas, esse é um deles. Vejam, alguns representantes das técnicas, todas dão infiltração. Todas, sem exceção. Umas num grau maior, outras num grau menor. Esse trabalho que eu acho fantástico, eles analisaram dentes extraídos, eles trabalharam na mão, trabalharam os canais, prepararam, instrumentaram, obturaram, radiografaram o plano mesodistal, como nós fazemos nos nossos pacientes, mas radiografaram também nos planos proximais. Não havia nenhum espaço livre no canal, nenhum espaço vazio no canal, melhor dizendo. Todos estavam bem obturados, todos estavam hermeticamente obturados. Mas à luz do microscópio, esses espaços aconteciam. E bactéria é microscópica. Então eu tenho canais muito bem trabalhados, canais muito bem obturados, canais vedados sob aspecto radiográfico, mas que na verdade apresentariam espaços microscópicos permitindo percolação. Então isso é muito importante.
Tanto que ele disse isso aqui, que na verdade somente em condições muito especiais é que você conseguiria um vedamento perfeitamente hermético. Então, em função disso, é que há muito tempo eu não tenho uma preocupação básica de travar um cone. Eu prefiro adaptar um cone. Até a ideia, a imagem, para mim ela soa como mais inteligente. O travamento me parece uma coisa muito limitada, um travamento médio e tal. A adaptação seria, pelo menos filosoficamente, uma tentativa de adaptar um cone a um canal. Tentar fazer com que ele se adapte da melhor maneira possível. Até isso me soa melhor. Mas a verdade é que eu não travo o cone com esse objetivo há muitos anos. Há muitos anos. Vejam esse caso. Vamos retratar esse canal, lesão para apical, lesão. Vamos retratar. Já estamos desobstruindo, mas é lógico, me surge uma ansiedade para saber se eu vou conseguir voltar àquela luz do canal. E passo logo para tratar desse canal. Vou, né? E consigo. Bom, voltei à luz do canal, que nem sempre é fácil, existe um batente apical, existe um desvio muitas vezes, em função da dilaceração. Faço isso, e aí, bom, agora eu vou limpar o forame. Vou limpar, vou caprichar na limpeza do forame, e aí, puf, parte do instrumento. Aí você chega, gela, né? Vocês conhecem aquela famosa friagem na garagem? Aquela gotinha de suor que corre nas costas. Você sente que ela corre e se deposita, Deus sabe onde. Aí você respira. Dentista, ele não pode transpirar. Não pode. Dentista é um ser anormal. Né? O médico, o cirurgião médico numa sala cirúrgica, refrigeração maravilhosa, tudo que tenta as mãos, facilidade de trabalho, mas ele transpira barbaridade. Mas tudo a enfermeira vem ao lado, seca a sua fronte, né? Natural. Mas por que é que ele transpira? Um ar-condicionado maravilhoso, ele está sob tensão. E eu não estou sob tensão aqui. Para mim isso aqui é brincadeira, com certeza. Mas eu não posso. Porque se eu transpirar, o passe tacolhou aqui. E esse cara está nervoso, se descontrolou, perdeu. Então você tem que sair, vai no cantinho, né? Aí volta, respira. Aí eu peguei uma outra lima, fui lá trabalhando com cuidado. Esse comprimento, digamos que fosse aí por 19 minutos de trabalho, né? Eu cheguei a 18,5. Opa! Acho que quem chega a 18,5 chega a 19. Aí, puf, parte o outro. Estamos nos outros canais. Aqui, já obturando isso, como sempre, a ansiedade em relação a isso. Eu tenho dois aqui, ó. Um aqui e um aqui. Obturação de todos. Vejam, lesão para apical. Algum tempo depois. Não tem lesão para apical. Mas certamente eu não travei cone nenhum. Aliás, eu nem cheguei com o cone lá. Mas eu já tinha feito limpeza de forame, estava só me esmeralda aguda, né? E acho que por isso que fraturei. Caprichei demais, agora compensei também com limpeza química, mas na verdade eu não fiz travamento de cone, até porque o meu cone não chegou lá. Vocês podem ver que eu tenho aqui instrumentos. Mas a limpeza foi feita. Correto? Então, aqui, né, é uma coisa que a gente não vai. Mas o que eu acho importante é que é um trabalho antigo que se discutia os canais vazios, levavam a insucesso, e autores vieram mostrar que não eram os espaços vazios, isso sim, mas muito mais do que estaria dentro do canal. Foi um trabalho feito em ratos, um trabalho bem interessante, que Torner veio e mostrou. Sabe como é que eu leio isso aqui? Eu leio isso dessa maneira. Os resultados mostram que uma subobturação num canal completamente limpo e adequadamente desinfetado resultará em cura dos tecidos periapicais. É assim que eu leio esse slide. Eu não tenho hoje nenhuma dúvida disso. Então, acho que não é o espaço vazio, mas muito mais provavelmente, eu diria hoje, se eu estiver errado, paciência, mas é a minha convicção.
de que se eu tiver um canal bem limpo, bem preparado, independentemente das condições de obturação, eu vou ter sucesso. Eu não vou analisar isso aqui, gente, senão vai ultrapassar o nosso horário, né? E vocês já estão cansados. Mas a verdade, e também não seria nem tanto objetivo, a gente quer mostrar um trabalho, é que eu não posso ignorar que as condições de trabalho dependem muito mais do que você consegue em remoção, você consegue limpar. Não me parece difícil imaginar isso, porque eu não posso colocar a obturação acima do preparo do canal. Tá certo? Eu não posso pensar nisso. Eu obturo o canal por quê? Para prevenir a formação de exudato. Eu acho que há equívocos nisso aqui, e que infelizmente a gente não poderia colocar aqui agora, né? Mas há equívocos nesse sentido. Quando eu obturo o canal, eu não tenho mais exudato. Eu tenho condições que me levam de volta à formação do líquido tecidual normal. Uma das prerrogativas para você obturar o canal é quando tiver ausência de sintomatologia, ausência de exudato. Então ninguém obtura o canal com exudato. Então que se mude aquilo, mas como está consagrado, mas para que a gente entenda mais. Eu vou obturar o canal quando ele não tiver mais exudato. Se eu tenho líquido tecidual nunca foi proibido de circular pelo corpo, pelo contrário, foi feito para isso, para banhar os tecidos. Será que é o líquido tecidual que penetra nos canais? Não acontece aqui? Ou será que é ele, ao penetrar nos canais, encontra alguém que o transforma em substrato? O organismo lida maravilhosamente com o aspecto inflamatório, mas ele se perde completamente diante da infecção. Certo? Esse caso, essa radiografia foi mantida, não só essa como a outra mais adiante, ela me trouxe, porque ela mostra, de forma flagrante, aberrações nesse canal. Como é que eu vou pensar em melhorar isso aqui diante das condições? Nós tentamos. Vamos limpar, vejam isso aqui. Vamos limpar também os vestibulares, curativos com hidróxido de cálcio, veja quanta coisa tem aqui dentro. Obturação, olha que coisa horrorosa. A minha obturação vem aqui só. Obturação feita. Vejam o caso como era inicialmente, já com a prótese. Aqui não tem mais. Horrorosa a obturação. Mr. Brand, very ugly. This root canal filling. Mas vejam, que você tem isso aqui. Vamos aguardar mais, com a prótese colocada, mas essas eram as condições que nós normalmente não nos atreveríamos a retratar, e sim uma indicação cirúrgica. Tá certo? Então vejam, nós já estamos fechando o raciocínio daqui a pouco. O que eu tenho que começar a pensar é que, enquanto houver infecção, ou eu não tenho chance de reparação, ou essas chances são bem menores. Eu tenho que começar a pensar nesses termos, já que, para que haja esse reparo, eu tenho que eliminar a sua causa, e a sua causa é a infecção. Eu vou, infelizmente não dá tempo para respeitar alguns que estejam copiando, a gente pode depois até começar aqui, passar para o pessoal copiar, a gente pode fazer isso, mas vejam que eu posso pensar nesses termos. Talvez seja a condição de canal mal preparado e canal sujo, que eu tenha uma predisponência, para que haja uma lesão apical, para que haja a sua manutenção, caso ela já exista. Trabalhos clássicos que mostraram isso, trabalhos feitos também em ratos, que mostraram que você tinha uma lesão apical quando havia a presença de bactérias. E em ratos germe-free, ou seja, ratos livres de germe, essa polpa exposta, não houve mortificação pulpar, não houve lesão apical. Chegou a haver, em alguns casos, até formação de ponte dentina, imaginem. Então vejam que alguns trabalhos começam a olhar pelo outro lado. Talvez seja importante isso aqui. Nós começarmos a pensar na possibilidade da presença de micro-organismos a um nível que venha a manter a lesão, que venha a manter a infecção. Eu tenho que pensar nesses termos. Então vejam, na verdade talvez seja isso aqui.
uma lesão periapical, uma periodontia apical, ela é causada pela bactéria. Então, é uma doença bacteriana. Certo? Se é uma doença bacteriana, se é a presença dela, talvez eu precise fazer isso aqui. Quando eu faço endodontia, eu tenho que trabalhar prevenindo a chegada da bactéria. E caso ela esteja lá, lógico, eu quis ser fiel a Martin Trope, porque não é tratar a bactéria, evidentemente, é tratar para eliminar. É porque eu quis ser fiel para parecer que ele diz Prevention and Treatment of Bacteria. Eu traduzi como ele colocou no curso dele lá em Curitiba. E eu achei que realmente é isso aqui, ó. É você prevenir, evitando ou diminuindo as chances dela chegar lá, ou em ela estando, você procurar ao máximo eliminá-la, ou reduzir até o seu substrato, reduzir a sua criar condições de antigenicidade, você reduzir a capacidade que ela tenha de provocar reações perapicais. Então, eu vejo, nesse aspecto, o que é endodontia? Para mim é isso. Para mim, endodontia é isso aqui, é promover limpeza. Não existe nenhuma outra forma melhor para você promover limpeza do que através de um bom preparo. Correto? Então, quando eu preparo um canal, eu preparo para limpar. Eu não preparo para obturar. A obturação é uma consequência. Mas eu não faço um preparo visando a obturação. Eu faço um preparo visando a limpeza. A obturação terá que ser feita com as mesmas preocupações. Correto? É um tema delicadíssimo, é um tema perigosíssimo, eu sei disso. Mas é que isso já me deixava inquieto há algum tempo e eu resolvi então partir para investigar um pouco mais de perto. Nós não estamos querendo mudar o que está estabelecido, nós não estamos, pelo amor de Deus, não saiam dizendo que vê um maluco da Bahia dizer que pode obturar qualquer lugar. Não é isso. Observe que as minhas obturações são feitas nos limites clássicos preconizados. O que nós estamos querendo mostrar é que não se pode inverter os papéis. A obturação jamais vai ser mais importante do que a limpeza e o preparo. Jamais. Eu não estou aqui preconizando obturações bermuda. Não é isso. A minha obturação ainda é feita nos limites clássicos. Eu me programo, vejam, eu me programo para obturar em torno de 1 milímetro aquém. Eventualmente pode ficar até um pouco mais aquém, eventualmente eu posso condensar e passar um pouco mais. Mas eu não estou preconizando obturações intencionais aquém. É um trabalho de pesquisa clínica para mostrar que há equívocos nisso. Quando você passa a dar uma ênfase muito maior à obturação. Pelo amor de Deus, entendam qual é o nosso objetivo. Certo? Eu sei que todo mundo praticamente pensa o contrário, mas não é por causa disso que eu ia deixar de mostrar o que eu penso. Você pode até segurar o homem, mas as suas ideias jamais. Isso estava dentro de mim há algum tempo, me deixando já muito inquieto. Então eu resolvi partir para examinar isso um pouco mais de perto. Correto? Eu sei que a obturação, e assim que eu procuro fazê-la, merece a maior importância, pelas razões todas que nós conhecemos. Qualquer problema periodontal que eu tiver, esse canal vazio vai me complicar. Nós estamos escolhendo casos para mostrar isso. Que eu posso até tirar a obturação, só que eu não vedo bem lá em cima. A minha restauração é deficiente. Então, enquanto não há infiltração, eu mostro que há promoção de reparo, independente do espaço que ficou vazio. Ou seja, talvez, vamos colocar nesses termos, talvez não seja o espaço vazio, talvez seja o que ficou dentro dele, em função de um canal mal preparado, em função de um canal que não foi bem limpo. Não vamos também discutir isso aqui, não daria tempo, mas vamos ver alguns casos aqui, 2 casos para a gente concluir. Vejam, vamos tratar esse canal, limpar esse forame, prova do cone, obturação, veja, eu tenho um espaço vazio flagrante, dúvida, espaço vazio. Vamos nível aqui. Vamos tratar
retratar, aliás, o central, está retratado. Vejam, 3 meses depois. 21/7, vejam a proporção dessa lesão. Agora, o que eu queria mais adiante era isso, que eu tenho um selamento biológico nessas condições. Eu tenho uma luz de canal flagrante, um ápice, um forame bem aberto, e aqui eu não tenho mais. Esses dentes sofreram correção ortodôntica, vejam o arredondamento disso aqui, ó. Mas vejam que eu não tenho mais luz aqui, ó, quando antes eu tinha. Olha aqui. Não tenho mais. Selamento biológico. O organismo aceita muito bem isso, desde quando você cria condições para isso. Vejam esse caso. Estamos limpando. Hidroxicálcio. Prova do cone. Vejam, bem aquém. Obturação feita. Esse era o caso. Vejam, lesão periapical, espaço flagrante. E agora eu tenho isso aqui. Já tenho 4 anos e meio. Então vamos acompanhar mais aqui. Mas eu tenho uma imagem modificada em função disso aqui. Certo? Então observem que essas técnicas de obturação que nós temos hoje são algumas até mirabolantes, eu considero assim. Nós temos que ter alguns cuidados com isso. Nós precisamos e devemos continuar investindo, porque lógico, quanto mais bem vedado o canal, melhor, sem dúvida. Eu não estou aqui dizendo que não é para vedar, não. Quando eu faço uma obturação, eu faço com os mesmos cuidados, com o mesmo carinho. Porque eu sei que as minhas chances aumentam tremendamente. Entendam isso, pelo amor de Deus. A minha obturação ainda hoje é feita e vai ser sempre feita com o mesmo carinho. Agora, o que eu não posso imaginar é que em cima dela eu comece a investir e esquecer o que para mim é o mais importante. E muito desse trabalho, muitas dessas técnicas são propostas às vezes meio escusas, porque pode ter um envolvimento comercial por trás disso. Nós sabemos que, infelizmente, há muito isso. Correto? Então, vejam que eu tenho que me preocupar com isso. Correto? Até porque isso vem normalmente camuflado, vem disfarçado sob o manto da inovação. Então, acho que a gente precisa repensar bem isso. Não é tudo que é novo que é bom. Eu podia até aqui parafrasear Chico Buarque. Eu não quero novo pelo novo. Eu quero novo pelo que de bom ele pode me trazer. Correto? Então isso é muito importante. A gente está pensando em trazer isso aqui. Se há alguma dúvida que a gente possa esclarecer, né, em relação às técnicas, não vamos discutir isso aqui. O que é mais importante, infelizmente, todas permitem infiltração. Então o que eu devo procurar é alguma técnica que seja mais bem adequada para cada situação. Nós não temos no caso aqui, o outro caso, veja, modificação de técnicas em função de cada caso, correto? Mas eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber escolher a técnica, eu tenho que saber que isso muitas vezes é colocado de uma forma muito perigosa. Temos várias técnicas, muitas importantes, muitas bem interessantes, mas nós precisamos saber que ainda hoje a técnica da condensação lateral e vertical está em dia com a endodontia. Eu posso usá-la, devo usá-la e saber dos recursos alternativos que eu tenho diante de determinadas situações, mas não imaginar que as técnicas, que é a obturação é que vai resolver o problema, correto? São situações, eu sei, muito delicadas, muito perigosas. Nós não viemos aqui para impor ponto de vista. Uma das coisas que eu faço muitas vezes no início dos meus cursos, mas como esse foi um curso atípico, foi um curso modificado em função do objetivo que ele visava alcançar, eu digo o seguinte: nós não viemos impor nenhum ponto de vista, nenhuma técnica, não viemos dizer que tem que ser a meio milímetro, tem que ser a 1 milímetro, tem que ser a 2, não. A nossa grande pretensão, e mais uma vez, se ela soar descabida, me perdoe, mas eu tenho uma grande pretensão, é fazer em todos os cursos que eu dou um convite à reflexão.
Essa realmente é a minha grande pretensão. É convidar os colegas a começar a refletir sobre aquilo que nós estamos ouvindo, vendo e fazendo. E se eu não conseguir esse objetivo, que me perdoe se faltou capacidade para fazer isso, mas o desejo que me trouxe fazer isso, me trouxe aqui para fazer isso, foi muito forte, foi o que mais me motivou, como sempre me motiva, nesses cursos que a gente tem dado por aí. É simplesmente isso, conversar com os colegas, talvez começar a repensar um pouco a animantia, começar a realizá-la de uma maneira um pouco mais inteligente, às vezes um pouco mais sensata, porque às vezes a gente ouve só porque é uma autoridade, a gente não para analisar, não para fazer análise crítica. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Fico mais uma vez muito agradecido a todos vocês que permaneceram até essa hora comigo aqui, à comissão organizadora, a Maria Ilma, ao professor Enio, que esteve na minha sala para me honrar. É uma satisfação enorme estar de volta aqui com vocês. Voltarei, se isso for permitido, quantas vezes vocês quiserem. E fica aqui o beijo das minhas gatinhas. Muito obrigado.